Diga amém. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. O Senhor é conosco, amém. E o Senhor é aquele que nos capacita. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. O Senhor é aquele que nos capacita, que nos habilita para que sejamos fortes, para que possamos vencer as trevas, vencer o mal. Este é o nosso Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 17. Amém? Abriram, irmãos? 1 Tessalonicenses 2,17. Nós, porém, diz Paulo, irmãos, sendo privados de vós, por um momento de tempo, de vista, mas não do coração. Tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo. Mas Satanás nolo impediu. Podemos assentar. Quando Paulo diz aos Tessalonicenses que ele quis ir para Tessalônica, ele não estava falando de um querer como o meu e o seu quando queremos alguma coisa sem empenho. Paulo estava falando aqui sobre planos, sobre projetos, sobre uma agenda estabelecida para que ele chegasse à igreja de Tessalônica. Só que Paulo diz que ele foi impedido por Satanás. Paulo aqui reconhece a força das trevas contra os planos que ele fazia, contra aquilo que ele tinha no coração, contra aquilo que ele planejava. A igreja de Tessalônica era uma igreja muito importante ministerialmente para Paulo, porque era uma igreja cheia de graça, cheia de bondade, cheia de vida. Ele mesmo testifica no versículo 19, ele diz assim: porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Ele diz: porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo na sua vinda? Na verdade, ele diz, vós sois a nossa glória e gozo. Ele diz que havia uma comissão de missionários para ir a Tessalônica, e que Tessalônica era uma igreja que ela representava uma alegria para Paulo. Era uma igreja da qual era um regozijo e um gozo e a glória que ele tinha na terra e também na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E a preocupação de Paulo com a igreja de Tessalônica era no capítulo 3, ele coloca assim no versículo de número 5. Portanto, não podendo eu também esperar mais, ele mandou Timóteo, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Então o receio de Paulo era que Satanás, pela ausência dele, pela proximidade dele com a igreja, o receio dele era que a igreja aceitasse algumas situações malignas e perdesse a saúde que tinha, e perdesse a fé, perdesse a bondade. Então o receio dele era esse, e ele não pôde ir, por isso ele manda Timóteo. Em Atos capítulo 17 é falado, não precisa abrir, sobre um motim. Quando Paulo esteve em Tessalônica anteriormente, foi feito um motim dos judeus que ali havia, porque Paulo pregava aos gentios e os gentios se convertiam, e houve um motim onde eles tentaram e impediram a ação missionária deles. E pode ser esse impedimento de Satanás um renovo desse motim, poderia ser uma enfermidade. Aqui não fica claro do que se tratava esse impedimento. A única coisa que nos fica claro é que Paulo foi impedido de chegar a Tessalônica por uma obra satânica. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Nós vamos falar sobre a ação de Satanás nos impedimentos na vida do cristão. Como ele consegue isso? De que maneira ele consegue?
Ele é respaldado no que para conseguir isso? Quais são os trâmites que ele usa? Quais são as ferramentas que ele usa? Por que ele cria e causa impedimentos? O porquê ele move situações inteiras, planejamento para trazer impedimentos, e o que é que ele impede? Quais são as 4 áreas mais importantes da vida de um cristão, onde Satanás trabalha com impedimentos acirrados e ferrenhos? E o porquê é interessantíssimo para ele causar impedimentos nessas 4 áreas. A primeira área, você sabe que a verdade é quem liberta, diz Jesus em João. Nós sabemos que ao recebermos a palavra de Deus, nada existe, nada é criado. A palavra do Senhor, a própria palavra diz que o mundo foi criado por meio da palavra. O profeta Isaías diz que a palavra que sai da boca de Deus, ela desce, ela vem. Assim como o orvalho rega a terra, e ela vem e ela cumpre a vontade de Deus. Satanás sabe que nada em minha vida ou em sua vida acontecerá sem a palavra de Deus. Nada. Nada em nós acontecerá se não houver em nossos corações um lugar apropriado, adequado para a palavra. Ele sabe que se eu e você perdermos a palavra por dureza, por insensatez, por falta de habilidade, ele sabe que aquela palavra rejeitada ia salvar a nossa vida. E então ele pode fazer planos por conta de uma palavra que não existe mais. Porque o Espírito Santo só trabalha por causa da palavra. É a palavra que dá a ferramenta para o Espírito Santo. Quando você olha para as pessoas com manifestações espirituais, sem a palavra, é só palha. Porque quando vem a tentação, cai. Quando vem a tempestade, desanima. A maior ferramenta e o maior poder que existe é a palavra nas mãos do Espírito Santo. Diga amém. Eu quero falar com você em primeiro impedimento para a salvação, Lucas capítulo 8, vá lá comigo. Jesus expõe a parábola do semeador. Lucas capítulo 8, versículo de número 12. Vamos ver o 11, né? Lucas 8, 11. Quando você ouve a palavra de Deus, ela tem que cair no seu coração. E o terreno do seu coração tem que ser uma terra preparada para a palavra. Nós não vamos comentar aqui sobre todos os 4 terrenos. Nós vamos falar apenas do terreno duro. Daquele que está enrijecido, daquele que não tem absorção, tá? Então a palavra do Senhor diz assim em Lucas capítulo 8, 11, esta é pois a parábola da semente, a parábola, esta pois é a parábola, a semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Então a palavra, quando ela vem para a sua vida, ela vem para gerar a fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E essa salvação aqui, ela é a salvação do inferno, ela é a salvação da incredulidade. Você olha nela e vê a salvação em todos os âmbitos. Quando você chega na igreja, chega para ouvir a palavra de Deus num estado, a palavra do Senhor bem recebida, querida no seu coração, ela tem o poder de salvar você daquela situação perigosa, complicada, complexa, aquela situação destruidora, aquela visão turva. Então o poder da palavra de Deus em tirar, em salvar você. Aí o Senhor Jesus explicando, ele diz assim, no versículo de número 5, ainda do capítulo 8. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada,
e as aves do céu a comeram. Aqui as aves trazem a tipificação do diabo. Então ela não caiu no lugar apropriado, ela caiu à beira do caminho, os homens pisaram e ela simplesmente foi levada embora, não germinou. Eu quero falar com você do primeiro impedimento, o roubo da palavra. Nós cometemos um erro muito grande, a maioria dos cristãos. Os cristãos, eles chegam à igreja para cultuar, para serem preparados. Isso é totalmente um erro, um equívoco. Quando o cristão chega na igreja, ele tem que chegar preparado. Ele tem que chegar já limpo, ele tem que chegar já consciente, já com fome, com sede, sem perturbações, eu falo do cristão, sem inquietações, sem nada. Por quê? Porque até o Espírito Santo fazer o trabalho naquela mente e coração para limpar, já acabou o culto. Aí o cristão vai embora preparado para quê? Se o cristão fosse um tanto inteligente, durante o dia, ele iria orar, confessar, quebrantar, ouvir canções, ler a palavra em períodos pequenos, mas consecutivos, chegar à igreja já preparado, já quebrantado. E a produtividade da palavra seria de 60, e pasmem vocês, até alguns 100. Por quê? Porque chegou preparado. Não chegou com um problema, não chegou para resolver uma questão, não chegou para ter uma resposta de alguma coisa. Ele chegou para pegar a raiz, a solução de tudo. Ele não veio para pegar algo isolado, ele veio para receber o poder e a autoridade, não para resolver um problema, mas para resolver uma situação geral. Então o que acontece conosco? Nós chegamos à igreja sobrecarregados, acarretados de situações, e aí só saímos aliviados, mas não saímos com a solução. Então o que nós deveríamos pensar é que quando eu vou cultuar ao Senhor, eu devo chegar como manda a palavra. Quando o sacerdote chegava diante do Senhor, ele chegava limpo, sem pecado. Ele chegava com o sacrifício, ou as ofertas de manjares, ou quaisquer coisa que seja. Chegava pronto para receber o fogo e a resposta. Mas aí nós chegamos à igreja com toda a nossa problemática, apenas para nos sentir aliviados. Só que o meu alívio e o seu alívio não resolve a nossa vida. O que resolve a nossa vida é o poder da palavra dentro dos nossos corações. Por isso que no aprisco existe diferença de jornada. Existe ovelha que corre a 400 por hora, existe ovelha que corre a 100 por hora, ou existe ovelha que corre a 30, e existe ovelha que corre a 10, e existe ovelha que está parada. Justamente por quê? Por causa desse despreparo. Então, o que seria interessante nós entendermos, que para que produzíssemos, para que a palavra que desce em nós por meio da pregação, fosse uma palavra poderosa, uma palavra que mudaria a nossa vida, nós teríamos que estar com o coração como o último terreno, onde a palavra caía, produzia 30, 60 e 100. Diga amém. Diga comigo, Satanás sabe que tudo na minha vida, da parte de Deus, acontecerá por conta da palavra. E aí o que ele faz? Ele rouba a palavra do seu coração. É isso que ele faz. Por quê? Porque sem a palavra não há milagre, sem a palavra não tem obras, sem a palavra não tem restauração, sem a palavra não há glorificação para o nome do Senhor Jesus. Sem a palavra você vai de cansaço a cansaço, de desânimo a desânimo, como diz o velho adágio, de mal a pior. E aí não funciona. Você vem à igreja, você faz oração, você participa dos cultos, e a sua vida, ela não embala, ela não vai. E aí você questiona, por que será? Porque o coração duro. O coração duro. E o que é que endurece o coração? Você sabe o que é que endurece o coração?
O que é que endurece o coração dos crentes? Preocupação, ansiedade, medo, incredulidade, incerteza. E o que quebranta o coração do crente? Palavra, oração. Isso quebranta. Então nós temos que trabalhar para que tenhamos um coração quebrantado. E esse coração quebrantado irá receber a palavra, e a palavra será produtiva, e então nós vamos crer, nós vamos ter fé. Para quê? Para a salvação do outro? Não, para a minha própria salvação. Então o maior bem que nós fazemos a nós mesmos é chegarmos, como diz o escritor em Hebreus, e a palavra que ouviram e foi misturada com a fé que já havia. Então quando eu ouço a palavra e ela é misturada com a fé de antemão, ela é produtiva. Essa palavra ela se torna produtiva e ela vai fazer aquilo pela qual ela foi enviada. Então, primeira obra de Satanás, roubar a palavra de Deus, fazer com que você não entenda, fazer com que você não compreenda, fazer com que ela seja desinteressante, você se virar contra ela, se revoltar contra ela, não aceitando, achando que é um recado humano, né? Já imaginou? Como existem pessoas que acham que às vezes assim, não, parece que só tinha eu na igreja, já imaginou? Eu ignorar às vezes 300, 400 pessoas e evidenciar uma só? Você seria muito importante, não é, meu irmão? Então quando Deus fala contigo, o que você tem que fazer? Receba, seja ânimo, seja exortação, seja o que for, é a palavra de Deus ministrada sobre a sua vida. Veio te repreender, veio te exortar, amém. O Senhor repreende quem o Senhor ama, o Senhor exorta quem o Senhor ama, o Senhor fala com quem o Senhor ama. Eu sou seu filho e o Senhor me ama, e eu quero ser corrigido por ti, para que eu não seja condenado com o mundo. Eu quero ser corrigido, eu quero ser exortado, e eu não quero perder a palavra de Deus. Diga amém. Segundo impedimento de Satanás, Esdras capítulo 4, versículo 21, vai lá comigo. Eu quero falar agora sobre o trabalho de Satanás para impedir as obras das suas mãos, seja ela qual for. Reconstrução matrimonial, reconstrução da sua vida emocional, da sua vida espiritual, enfim, toda obra que é de Deus, Satanás trabalha para impedi-la. Toda obra que é de Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz, o cristão ele não vive só de fé, ele tem que ter obras. Nós temos que ter obras. O cristão que não tem obra é infrutífero. Sendo infrutífero, ele é arrancado pelo próprio Senhor da seara. Então nós temos que ter obras. Quais são essas obras? Você recebe a palavra e recebe a direção do que você tem que fazer. E aí você tem que agir. É muito fácil reclamar do que não está bom. É muito fácil pôr a mão na cabeça daquilo que virou uma tragédia. É ou não é? Você que é casado, seu casamento está bom? Você fala assim, ele vai ficar pior. Por quê? Primeiro você tem que ter envolvimento. Você tem que estar trabalhando. Tudo na sua vida é trabalho. Tudo é trabalho. Tem gente que ele nem prestou atenção no estado do seu casamento. Quando eu fiz a pergunta, ele parou e falou, mas não pensei nisso. Então ele vai piorar. Porque tudo aquilo que Deus nos dá tem que ser cuidado. Tem que ser preservado. Tudo. Seu casamento, seus relacionamentos. Como é que está a sua salvação? Você está cuidando da sua salvação? Como assim? Eu não sabia que eu tinha que cuidar. Então está feio o negócio aí. Pedro diz que nós temos que cuidar da nossa salvação. Como é que vai sua vida espiritual? Você tem orado, você tem buscado, você tem confessado, você tem exercido essa limpeza necessária? Satanás trabalha para que nós caiamos no marasmo, para que nós caiamos na nulidade, para que nós sejamos como aquele povo, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. O povo de Deus é conhecido como um povo de trabalho. Trabalha 6, descansa 1. Não é descansa 6, trabalha 1. Tem gente que tem 6 sábados e 1 de trabalho.
Nós temos que trabalhar relacionamento, família, área financeira. Por quê? Se eu cuido daquilo que Deus me dá, eu não permito que Satanás entre. Por quê? Porque eu estou exercendo um ato profético. Deus mandou com que eu cuidasse daquilo que Ele tem me dado. Porque o que Deus te deu não foi preço de banana vencida, preta, velha, já estragada na banca. Qual é o preço das coisas que o Senhor te deu? Fala aí para o teu irmão. Ouro, prata, pedras preciosas? Não. O preço do sangue de Jesus Cristo. Então aquilo que o Senhor Jesus te deu, você tem que cuidar. Sua saúde. Eu vim orar porque eu estou com 4, 5 doenças. Escuta, mas peraí, você cuidou da sua saúde? Não cuidou. Não tem problema, vai partir mais cedo. Mas também não se revolte depois contra Deus. É ou não é? Você cuidou da sua família? Você cuidou do seu relacionamento? Você cuidou da sua vida emocional? Você cuidou da sua vida espiritual? Obras. Você procurou melhorar como pessoa, melhorar como indivíduo? Você procurou fazer mais? Porque você já prestou atenção? Tem gente que ele vive numa situação retroativa. Cada vez ele faz menos. Eu vou mandar um recado, agora é um recado mesmo, mas não é para ninguém em particular não. Você, que mima as pessoas que você tem, não permitindo com que elas amadureçam. Geralmente esses maridos de hoje, eu vou falar a verdade para você. Só a graça e a misericórdia. Umas mulheres bobonas, umas mulheres fracas, débeis, umas mulheres que não sabem orar, não sabem buscar Deus. O marido só falta pôr tapete vermelho para elas passarem. Vão ser mães fracas, mães frágeis, numa sociedade cristã totalmente debilitada. Os maridinhos de hoje não é marido, é capacho, meu irmão. Capacho. Agora, tem gente que está rindo que o irmão falou aleluia. Aí o que acontece? Deixa eu explicar para vocês. Tanto marido como mulher, qualquer um. Tem mulher também que faz isso. Tem mãe que faz isso com o filho. Você não deixa a pessoa crescer. Mas você vai ficar nervoso. E daí? Vai ficar contrariado. Qual é o problema? A vida não é um mar de rosa. Porque se fosse um mar de rosa, nós estaríamos perdidos. Porque rosa é cheio de espinho. Então, você para de poupar as pessoas e permita com que elas sejam ativas na vida. Porque tem gente que quanto menos faz, menos vai fazendo. Por quê? Um poupa aqui, outro poupa ali, outro poupa ali. Mas porque é doente, mas porque é fraco, mas porque o pai abandonou na infância. O pai não sobra, não tem mais nem os ossos do pai. E ainda está vivendo o que o pai fez. Nós precisamos ser ativos no reino. Nós precisamos ser pessoas crescidas, amadurecidas, enfrentar situações, enfrentar circunstâncias. Então, se você tem alguém e você olha para aquela pessoa frágil, débil, e fica naquele lenga-lenga, naquela molengueza, você fala, vamos acertar o negócio, porque eu estou sendo um empecilho para a sua vida espiritual, porque eu posso te poupar disso, daquilo, mas quando vier, Satanás vai te arrasar com você, porque você não tem estrutura, você não tem força. Satanás quer impedir você de ter obras, ele quer impedir você de agir, de crescer, de melhorar. Nós precisamos ser pessoas agentes na vida cristã. Nós precisamos ser fortes para aquilo que é necessário, sóbrios para aquilo que a gente aguenta, irmãos. Nós aguentamos. Por quê? Porque o mês usado este mês, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Por que os casamentos hoje estão dando errado? Não dá certo. Pessoas fracas. Responsável quem é? O próprio cônjuge. Que não soube enfrentar, não soube pôr os pingos nos is. Por que os filhos são da maneira que são? Responsáveis os pais, poupa de tudo. Não vou deixar saber do problema. Não vou participar.
participa de tudo, dos problemas, das necessidades, das situações, para não criar gente demente. Esdras capítulo 4, versículo 21. Agora, pois, dai ordem para impedirdes aqueles homens, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que eu dê uma ordem, diz o rei Artaxerxes. E guardai-vos de serdes remissos nisto, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum, Sinzai, escrivão e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém e aos judeus, e os impediram à força e com violência de continuarem a reconstrução dos muros. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do rei Dário, rei da Pérsia. Por quê? Porque Sambalá e Tobias, os malignos, enviados por Satanás, fazendo fermentação, agindo, impediram o crescimento da obra. Eu vou dizer uma coisa para você. Para olhar a tragédia da sua vida, existem muitas pessoas. Agora, ninguém comenta alguma coisa boa que está acontecendo na sua vida. Poucas pessoas comentam. Então, para te puxar para baixo, tem muita gente. Agora, para estender a mão e te pôr para cima, quase ninguém. Então, o que você tem que entender é que você tem que ser alguém de obras. Tudo que você for fazer, você tem que entender e compreender. Eu preciso ser alguém ativo. Eu preciso trabalhar para o meu bem. Eu preciso cooperar com a minha vida. Eu preciso entender que Satanás vai impedir de todas as maneiras com que eu pare. Mas eu estarei debaixo de uma ordem profética, então eu posso continuar. Impedimento sempre houve do diabo contra as nossas obras, só que só consegue continuar quem está debaixo de uma ordem profética. É uma ordem profética. Não é a voz do vizinho, não é a minha voz, nem a voz do seu irmão, mas é Deus quem falou com você. Isso é ordem profética. Deus falou, seu coração recebeu, sua alma recebeu, o Espírito Santo testificou. Meu irmão, nem o inferno inteiro levantando contra você vai te impedir. Agora, esses cristãos de merreca, que por qualquer impedimento de Satanás, é porque foram comissionados pelo desejo, pela vontade, pela vaidade, pela ambição, pela cobiça. Porque o outro está fazendo, porque quando você é comissionado pela palavra profética, ninguém faz você recuar, meu irmão. Porque a certeza, ela não vem da direita nem da esquerda, ela vem do alto. Então você persevera e continua até chegar ao alvo. Diga glória a Deus. Capítulo 5, versículo 1. Os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesuá, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém. E com ele os profetas de Deus que os ajudavam. Versículo 5. Porém os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus e não os impediram, até que o negócio chegasse a Dário e viesse resposta por carta sobre isso. Passou Artaxerxes, primeiro ano de Dário, começaram a reconstrução. E Deus ficou com os olhos, não permitindo que ninguém os impedisse, até que Dário mandasse a carta, dizendo: eles não só vão construir, mas terão todo o material necessário que falte. Diga glória a Deus. Porque se Deus tem os seus instrumentos na terra, é óbvio que Satanás também tem. Então você precisa compreender e entender isso. O que Satanás quer? Que você pare, que você viva, um dia após o outro. Que vida chata essa aí. Tem gente que tem vida chata, meu irmão. Chata. Se não for uma nortripilina ou alguma coisa, a vida dele é muito chata. Ele não tem desafios, ele não enfrenta desafios, ele não tem uma oração, ele não busca, ele não vai atrás, ele não ora, ele não resiste, ele não faz nada. É tudo assim: vem diabo que eu estou pronto, vem diabo que eu estou pronto, vem que eu tô... e aí? Você bateu?
eu dei uma batidinha, não abriu, eu já fui para outra. Mas a palavra do Senhor diz que você tem que pedir, você tem que bater, você tem que buscar, até que. Então o que acontece no meio do povo de Deus é a desistência, é a fraqueza, é essa nulidade, sabe, essa falta de perseverança, de resistência. Satanás vai se levantar contra as obras que você tem na sua vida, causando barreiras e impedimentos. Mas você precisa resisti-lo e dizer assim: eu não abro mão do que Deus colocou na minha vida. Eu estou debaixo de uma ordem profética. Aquele que testemunha na minha vida é o Espírito Santo, e ele testifica que o mesmo Deus que me mandou ir, ele vai adiante de mim, e eu vou conseguir alcançar todos os objetivos determinados por ele na minha vida. Diga glória a Deus. Olha para o seu irmão, vê se ele tem esse ânimo aí, meu irmão. Tem irmão que até o olho dele é desanimado, até o olhar dele é desanimado. Quando você saiu das trevas e você veio para Jesus Cristo, era para mudar essa postura emocional sua. É para que você tivesse ânimo, tivesse força, fosse alguém polido para isso, alguém trabalhado para conquistar, alguém trabalhado para avançar. Por que Satanás vai impedir as obras? Porque ele não quer ver você feliz, ele não quer você glorificando a Deus, ele não quer ver você bem. Satanás quer ver você destruído. Agora, não é o que Satanás quer que te interessa. O que te interessa é o que Deus quer. Não, o que Deus quer você já sabe. O que interessa é o que você quer. A questão é o que você quer. Você sabe o que Deus quer? O que eu quero para vocês são pensamentos de paz, de bem, para dar a vós o fim que esperais. Qual é o fim que você quer? O que que você espera de Deus? O que que você espera da sua vida? Todos os dias agindo profeticamente: eu vou dar certo, a minha vida vai funcionar. Primeiro eu preciso parar de abortar a minha vida, de cavar um buraco. Tem gente que é assim. Vou explicar como é que funciona. Ele vai de passo em passo, mas cada vez que ele vai de um passo, ele vai mais fundo. Mas não fundo no sistema da terminologia favorável, mas fundo mesmo para o buraco. Ele está aqui, ele cava um buraco para ele mesmo. Aí ele vai dar o passo, ele cai dentro. Aí no outro, ele cava outro buraco mais fundo. Quando ele vê, ele já está enterrado até aqui. Você tem que estar disposto a acertar. Eu vou abnegar o que for preciso, renunciar o que for preciso, não ceder às tentações. Eu vou fazer direito, vou fazer certo, eu vou me humilhar, eu vou pôr a cara no pó, mas eu vou trabalhar em nome do Senhor. Eu vou fazer a obra do Senhor. Diga amém. Qual é a obra de Deus na sua vida, meu irmão? Que você viva bem, que você viva uma vida de liberdade. Terceiro impedimento, Marcos capítulo 11, versículo 24, vai lá comigo. Olha para o teu irmão e faz uma pergunta: Satanás pode impedir minha oração? Espera a resposta. Entremos, pois, com ousadia diante do trono do Senhor, pelo novo e vivo caminho. O Senhor nos abriu este caminho pelo véu, isto é, a sua carne. Entremos com inteira certeza de fé, tendo os nossos corações purificados, lavados com água limpa, que é a palavra do Senhor, tendo uma consciência boa. O texto já fala, limpos. Quando é que Satanás interrompe a sua oração? Tem oração que não consegue atingir a altura do pulo do canguru. Por quê? Porque o coração está preto, está sujo, está imundo. Está com mágoa daquele, ressentido com aquele, chateado com aquele, com raiva daquele. Peraí, falta uma coisa. Decepcionado com aquele. Outra coisa. Frustrado. Não, frustrado é próprio, não vale. Tá, então o que mais? Deixa eu ver. Chateado, já foi? Eu sei que um monte de gente. É? Tá.
Marcos capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede, receber tê-las-ei. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que estás nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que estás nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Vá comigo em 2 Coríntios capítulo 2. Olha o que Paulo fala sobre o perdão. Vá lá. 2 Coríntios 2, 10 e 11. Seu coração é sujo, sua oração não sobe. Seu coração está cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de sepulcro, não tem como. Então você tem que orar: Senhor, quero limpar meu coração. Senhor, Espírito Santo, vem ajudar a limpar meu coração. Quem vive com mágoa não tem ousadia, porque a ousadia é o poder do Espírito Santo agindo dentro da alma. Se a pessoa está com a alma contaminada, não tem como estabelecer o poder e o senhorio do Espírito Santo. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por... Satanás vence você se você tiver com o coração sujo. Aí fala: em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Como se o nome de Jesus fosse um chavão, fosse um trevo de quantas folhas? 3, 4, sei lá o quê. Pode ser até 8, se é tão incomum assim. Hein? Em nome de Jesus. Por que o nome de Jesus não limpa seu coração? Não molda sua alma, não lapida você, mas fica com aquele ressentimento, com aquela mágoa, com aquele assunto revolvido dentro do coração. Ora e fala: Senhor, tira isso de mim em nome de Jesus, me limpa. Espírito Santo de Deus, eu estou aqui e ora todo dia, até você não sentir mais nada. E o que é perdão? Perdão é você ter amnésia. O que é perdoar? Isso, é você poder lembrar sem sentir nada. Não sente nada, acabou. Agora, enquanto você estiver sentindo, você não perdoou. Enquanto você estiver sentindo. Sabe aquelas discussões que você fica desenterrando o que o outro fez? Mas você não me perdoou? Perdoei. Mentira. Mentira. Porque quem perdoa, ele pode até lembrar da situação, ele não tem nem necessidade de lembrar. Mas se acaso alguém disser: lembra aquela... lembra. Ele não sente nada, não toca, não mexe. Isso é o verdadeiro perdão. É você não ser mais emocionalmente abalado, comissionado por aquele sentimento. Aquilo não te atrai, aquilo não te envolve, aquilo não te lança numa situação. E se você não perdoa, quem é prejudicado? Você. Satanás impede suas orações, ele impede seu progresso, ele impede a ação de Deus na sua vida. Vá comigo em Salmo 66. Olha aqui que o salmista diz, vá lá comigo. Salmo 66, versículo 17. Primeiro impedimento de Satanás: recepção da palavra, para você ser salvo de situações. Segundo impedimento, para que você seja alguém que vive, Salmo 66, 17. Para que você viva no marasmo, inerte, sem obras. Terceiro impedimento de Satanás na sua oração. Porque se você não ora, você não alcança. Se você não ora, você não tem comunhão com Deus. Se você não consegue orar, não tem resposta, não tem comunhão. É uma via de uma só. E a oração é duas, é um diálogo. O salmista diz assim em Salmo 66, 17. A ele clamei com a minha boca, a ele foi exaltado, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade do meu coração, está escrito aí. E aí, meu irmão? O que vale mais? Você ficar contemplando um ressentimento, uma revolta, uma atitude de soberba? Ou você falar com o Pai, falar com Deus e resolver suas questões? Você está dando a Satanás meios para litigar contigo, para batalhar contra você. Arranque, despoje o seu inimigo. Por meio de um coração quebrantado para ouvir a palavra. Por
por meio de uma unção profética, Deus me comissionou para as obras, Deus me comissionou para o trabalho, e ninguém vai impedir, por meio de um coração limpo e purificado, onde Satanás não consiga impedir as suas orações, que é poder do céu na terra, e da terra chegando ao céu. Ele diz assim: se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas na verdade Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Amém? Diga: coração limpo. Quarto impedimento, o impedimento que mais comum dentro da igreja, é a presença da ignorância. Falta de conhecimento. O crente sem conhecimento, ele não chega a lugar algum. É como se ele tivesse aquele velho ditado: 2 passos para frente e 3 para trás. E ele está sempre em movimento, só que ele está sempre para trás. Ele fala: mas por quê? Eu estou andando, mas não chego a lugar algum. Pelo contrário, eu estou retrocedendo. Falta de conhecimento. O cristão com falta de conhecimento, ele vai a um ponto, num golpe de Satanás ele volta o dobro. Por falta de conhecimento. Eu quero que você vá comigo em Daniel capítulo 10, versículo 11. Daniel recebe do Senhor uma revelação, visões, e ele ora a Deus. Daniel 10, 11, vai lá comigo. E ele ora ao Senhor e jejua para que recebesse a revelação daquilo que Deus havia mostrado a ele. E vem um príncipe da Pérsia para resistir o anjo que desde a primeira vez, primeiro dia, foi enviado para trazer a revelação. Um príncipe, um demônio, impede o anjo de vir. 21 dias. E ele precisa de reforço para poder chegar. Tudo por causa para que Daniel não soubesse, não aprendesse. Quantos demônios trabalham para você não conhecer a palavra? E aí junta com a preguiça? Aí fica a fome com a vontade de comer, né, minha irmã? Hã? Preguiça, comodismo, não é verdade? Hã? Fala para mim. Não fala para mim, não. Não fala para mim, não. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: se você olhasse para a Bíblia aberta, o quanto você olha para o seu... Completa a frase. Como é que é? Hã? Como? Fala mais alto, igreja. Para o seu celular, meu irmão, você seria um crente poderoso. Se você olhasse para a Bíblia, se interessasse pela Bíblia, o quanto você interessa pelos Facebook da vida aí, de todo mundo, quer saber da vida de todo mundo, se interessa pela vida de todo mundo. Se você ficasse de olho na Bíblia, igual você fica de olho no seu celular, meu irmão, mas o poder do Espírito Santo ia abundar na sua vida. Você teria vitória sobre vitória. Você chegaria na igreja feliz, sairia feliz, viveria as suas 12 horas feliz, e depois dormiria as suas 8, e as outras oraria, buscaria, e seria uma bênção. Pois é. Mas sabe o que eu acho? Tudo tem um. Quando os crentes chegar lá, pensa você lá no céu. Chegou, aí a Bíblia assim e seu celular. Aí o anjo contabilista. Quantas horas ele leu a Bíblia? O anjo: ora, Senhor. Redonda aí, vai, para dar alguma. Redondou. E o celular, quantas horas? E aí? Hã? Será que você vai passar vergonha? Como é que faz? E aí, como é que faz? Conhecimento. O povo de Deus não tem sede mais por conhecimento. Palavra que o povo quer ouvir. Palavra de passarinho novo sem pena. Mastigada, que a mãezinha põe na boca.
Só. Não tem pena, não precisa de muita coisa para voar, nada. Hã? Palavra de igual bexiga. Vai contigo, Senhor, vai contigo. Igual, sabe aqueles narradores de futebol? Aí sai do campo, volta para casa. E agora o que eu vou fazer? O que o pastor pregou? Não sei. Foram várias frases, mas não sei. Conhecimento. Nós temos que ter conhecimento. Nos interessar pela palavra. Aí eu quero fazer curso. Tem um curso que ele é gratuito. Gratuito. Foi comprado por Jesus lá na cruz. Mestre, o nome dele, Espírito Santo. Lugar, na sua casa. Lá no seu quarto. Joelho no chão. Espírito Santo, vou ler a Bíblia. Mas não entendo nada. Aí ele vai falar assim para você, mas você não entende nada porque você não lê. A hora que você lê, você vai entender. E aí começa a ler, começa a entender, começa a buscar. Você não precisa fazer curso. Lê a Bíblia. Primeiro lugar, meu irmão. Lê a Bíblia, lê a palavra de Deus. Pega CD, não entendeu a mensagem, ouve de novo. Ouve de novo, ouve de novo. Começa a ler, começa a buscar, começa a procurar. A Bíblia diz assim em Daniel capítulo 10, versículo 11. Me disse o anjo, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. 21 dias impedido para trazer o conhecimento para Daniel. E aí você fica de brincadeira. Quantos demônios, quantos principados quer fazer com que você seja um ignorantão aí na palavra, não sabendo nada? Tem crente que se ele for conversar com TJ é perigoso. Aí ele vem por mão perguntando, escuta, esse negócio da terra, o que é mesmo? Tem irmão que ele não pode conversar com TJ. TJ passa a perna nele assim, ó, meu irmão. E daqui a pouco é perigoso ele pôr a cintilela debaixo do braço e sair por aí. Por quê? Porque não tem conhecimento. Porque não conhece a palavra. Porque não entende a palavra. Porque não tem segurança na palavra. Precisamos conhecer a palavra de Deus. E o conhecimento ele traz a destruição. E Satanás sabe. E ele trabalha para que você não queira conhecer, não queira compreender. Jesus diz, vocês não entendem a minha linguagem, porque vocês são filhos do diabo. A Bíblia diz assim em 2 Coríntios 4:4, vai lá comigo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Ele fala sobre a cegueira que Satanás empreende sobre os ímpios, e infelizmente também dentro da igreja. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus desse século, qual é o Deus desse século com letra minúscula que Paulo enfatiza? Qual é? Satanás. Cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Agora vá comigo em Oséias capítulo 4, versículo 6. Oséias capítulo 4, vá lá comigo. Versículo 6. Oséias 4, 6. Primeira coisa para você ser mais afiado na Bíblia. Você que tem aquela Bíblia que tem aquelas rodelinhas que arranque todas elas. Ela te impede você de aprender onde estão os livros da Bíblia. Você fica viciado naquelas bolinhas. Arranca elas. Um conselho que eu te dou, arranca. Viu? Para você aprender a achar os livros da Bíblia. Oséias capítulo 4, versículo 6, o que está escrito aí? O meu povo foi destruído, porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, e visto que te esquecesses da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos.
Quando eu não me importo com a palavra, eu estou colocando a minha família em risco, a minha família numa situação complicada. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E aí o crente fala, eu não sei, eu não saía da igreja, não sei o que aconteceu com esse menino. Conheces a palavra? Conheces a escritura? Você a tem no coração, você pratica, você profetiza, ela é o seu combustível, ela é a sua vida, ela é aquilo que te impulsiona, é no que você crê, é no que você acredita. Vá comigo em Efésios capítulo 1, último texto. Efésios capítulo 1, versículo 16. Vá lá comigo. Efésios 1, 16. Amém? Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê, o quê? Em seu conhecimento o Espírito Espírito de revelação. Deus está me revelando que existe alguém aqui que essa semana ou este mês brigou com o cônjuge. Essa revelação aí? Hein? Agora essa daí é boa, Deus está me revelando que existem pessoas aqui que estão apertadas financeiramente por causa do IPVA e do IPTU. Essa é boa. Que revelação que Paulo falava. Aquela que o Espírito Santo traduz esta palavra para dentro da sua alma. Isso é que nós temos que entender. Eu rogo a Deus que no seu conhecimento Ele vos dê sabedoria, para que vocês tenham a revelação da palavra, para que vocês compreendam, para que ela seja traduzida, para que ela fale a linguagem de Deus aos vossos corações e vocês consigam compreender. E ele continua dizendo, versículo 18: tendo iluminados, enquanto Coríntios diz, Paulo diz que Satanás cega, Deus ilumina, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e pondo-o à direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio, e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Diga glória a Deus. O nosso Deus, que nos dá espírito de conhecimento, de sabedoria, de revelação, para que conheçamos o que? Aquilo que Cristo comprou para nós na cruz, a sobreexcelência do poder do Senhor sobre a nossa vida, o lugar que Cristo está, acima de todo domínio, de todo principado, de toda potestade. É que não dá tempo, mas no versículo de número 18, ele diz assim: se vocês receberem de Deus a revelação, vocês vão conhecer que vocês são esperançosos, porque vocês têm uma vocação. E vocês são ricos da glória do Senhor e da herança, junto com os santos. E é sobreexcelente, acima de tudo, o poder do Senhor sobre vocês que creem. A operação da força do poder do Senhor é incomparável. Versículo 20: manifestou-se em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. E o Senhor ressurreto, Ele está sentado à direita de Deus, fazendo o quê? Intercedendo por você. Versículo 21: não há principado, não há potestade, não há governo, não há nome que se nomeie maior que o do seu Senhor. Conhecer isso aqui, meu irmão, o poder do Senhor sobre a sua vida. Conhecimento. 4 ações de impedimento de Satanás na vida dos crentes. Primeiro, para eles não compreenderem a palavra, não receberem e não serem salvos. Segundo, para eles não terem obras, serem pessoas inertes. Terceiro,
na oração, fazendo com que os seus corações fiquem impuros. E quarto, no conhecimento, fazendo com que eles sejam ignorantes. E na hora da tribulação, da adversidade, da provação e da tentação, eles se perdem, confundindo tudo e não entendendo nada. Como que você vence? O primeiro impedimento dele, impedindo você de receber a palavra, tendo um coração quebrantado. O segundo impedimento dele, com respeito às atividades da sua vida, de progresso, de sucesso, de prosperidade. Obras, tendo a palavra profética dentro de você. Como você trabalha na questão da oração, para ele não te impedir. Tem o coração limpo, coração quebrantado, coração limpo. Esse negócio de ser azedo. Ah, mas é a minha personalidade. Isso aí é a herança que Satanás te deixou, meu irmão. Porque a herança que o Senhor Jesus te deixou é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. É o fruto do Espírito Santo de Deus. Essas são virtudes. Aí você é azedo, é chato, é complicado, é difícil de lidar. Aí você diz, é a minha personalidade. Não, essa aí é a herança que Satanás te deixou. E que você está fazendo o que dela? Você está maximizando isso aí. Então você abra a mão disso e você diga, Senhor, eu quero ter um coração novo, eu quero ter uma vida transformada, porque eu quero ser alguém de obras, eu quero ser alguém que tem oração, e eu quero ser alguém que as minhas orações subam e faz efeito na terra e volte trazendo a sua resposta. E por último, eu quero ser alguém dedicado ao conhecimento. Eu quero ter tempo na minha vida, porque eu tenho tempo para tudo. Você não tem tempo para tudo, até para jogar fora? Você já viu como é que o tempo escapa? Principalmente quando você não está fazendo nada. É 1 hora, daqui a pouco é 3. O que você fez com 2? Não sei. Invista tempo em conhecer, em estudar, em ler a palavra de Deus. Tá? Saia dos Salmos, meu irmão. Vai lá lendo Mateus. Vai lá lendo João. Um evangelho muito bom para ser lido é João. Vai ler João. Vai entender, vai compreender. Devagarinho. Mas se você não fizer assim, você nunca vai conhecer. Batalha espiritual. Quando Satanás te impede de receber a palavra, você continua no problema. Quando Satanás consegue impedir você na sua obra, você fica inerte, infrutífero. Quando Satanás impede sua oração, você não tem resposta. Quando Satanás impede você de conhecer, a destruição é inevitável. Quais as obras dele? Por meio desses 4 impedimentos: manter você sem solução. Segundo, manter você inerte, uma vida totalmente passiva. Terceiro, suas orações não são respondidas até você ficar cansado, até você desistir. E quarto, por meio da ignorância, você não suportará todas as provações e situações que virão sobre você. Cabe a mim e a você decidirmos. Quem é que ganha? Quem é que ganha? Quem é que vence? Somos nós que decidimos. Somos nós que decidimos. Deus é vencedor e isso é invicto. Agora, se eu ou você e o diabo, ou eu e o diabo vai vencer, quem decide somos nós. E Deus já decidiu a nossa vitória lá na cruz. A questão é que nós estamos boquiabertos e permitindo com que todos esses impedimentos continuem. Eu quero que você coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos. Satanás impede a absorção dos corações à palavra para que eles não sejam salvos das situações da perdição do mundo das trevas. Satanás impede as pessoas de continuar as suas obras para que elas fiquem frustradas e desanimadas. Satanás impede as orações por meio dos corações impuros para que a pessoa também desanime e fique numa vida fria espiritualmente. Ele impede, por meio da falta de conhecimento, o progresso, os direitos que a pessoa tem de saber, e a destruição é inevitável. Eu quero que você feche os seus olhos
e que você ore ao Senhor, dizendo ao Senhor que você nesta noite faz uma aliança com o seu aliado terrestre na terra, o Espírito Santo de Deus. E eu rogarei ao Pai, Ele vos enviará o Consolador para que esteja convosco todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Você será um aliado do Espírito Santo pela sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai se aliançar ao Espírito Santo de Deus para colocar por terra todos os impedimentos de Satanás contra a sua vida. Quantas vezes Satanás tem impedido você de absorver a palavra e você ainda continua na mesma situação por conta da não absorção da palavra? Quantas vezes ele impede você de fazer as obras que devem ser feitas, fazendo você ficar frustrado, triste, abatido? Quantas vezes as suas orações voltam para o seu seio, porque o seu coração está amargurado? Quantas vezes a destruição é inevitável, e você não sabe de onde vem, por falta do conhecimento? Em nome de Jesus Cristo, declara agora que você será um combatente acirrado, e que você vai receber toda a palavra ministrada com o seu coração aberto, porque ela é ferramenta na mão do Espírito Santo. Que você vai receber a palavra com sede, com o coração preparado, com o coração receptivo à palavra. Você declara em nome de Jesus Cristo agora, que o que haverá dentro de você é a palavra profética, é a confirmação do Espírito Santo, e você não vai cessar nem parar as obras que Deus tem na sua vida. Você vai declarar que o seu coração não se dará mais às impurezas, mas que você terá um coração limpo, para que as suas orações voem da terra ao céu, carregadas pelas asas, aleluia, dos anjos. Em nome de Jesus Cristo, que o conhecimento será a sua busca, a sua procura. Você irá conhecer Deus, você irá saber mais de Deus, porque sabendo e conhecendo o Senhor, você não vai aceitar as investidas de Satanás, você não vai aceitar os trâmites do inimigo, e quando ele estiver camuflado, você vai identificá-lo, porque o conhecimento, ele traz luz, o conhecimento, ele brilha na sua vida, e você vai saber quem é Jesus na sua vida, aleluia. Eu quero que você ponha a mão no seu coração e você diga em nome de Jesus Cristo: eu declaro que nesta noite eu me levanto como instrumento nas mãos do Senhor. Meu coração estará aberto para a palavra, para que eu seja salvo das trevas, do engano, da aflição. Em nome de Jesus, eu declaro que ninguém e nada fará cessar as obras de minhas mãos, porque quem testifica em mim é o Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu não vou contemplar amargura, ressentimento, porque as minhas orações serão poderosas, elas tocarão em Deus e trarão virtudes para a minha vida. Eu vou me dedicar ao conhecimento do meu Deus e não serei destruído, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você estenda a sua mão direita para o alto. O poder do Senhor ministrado sobre a sua vida, pela unção da palavra de Deus, traz ferramentas para te livrar de toda perdição e de embaraço, para te livrar de todo cansaço e esgotamento, para te livrar de uma vida sem resposta, uma vida ensurdecida, para te livrar da destruição. Recebe em nome de Jesus o poder da palavra de Deus, inserido em sua alma, com o objetivo de trazer-te livramento, de quebrar toda a força e todo o domínio das trevas sobre a sua alma, te colocar de pé e te fazer andar nas alturas que o Senhor conquistou para ti, em nome do Senhor Jesus. Diga assim: eu sou liberto, em nome de Jesus. Amém.